Romanos 8, 31 ao 39, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode sentar? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, que a Tua Palavra nos ensine essa noite a confiar em Ti, a ter certeza de que somos salvos por meio do sangue de Cristo Jesus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos um pouco sobre este assunto, e vimos Romanos 8, 28 ao 30, que Deus age para o bem dos que o amam, pois os predestinou para se tornarem a imagem de Cristo e serem então, por fim, glorificados. Também adiantamos nesse texto que o cristão ele irá passar por lutas, desafios e sofrimentos, pois Deus o está lapidando, Nós usamos essa ilustração de que Deus está nos moldando, assim como um artífice ali começa a moldar uma escultura. Ele vai lapidando, então, o escultor vai lapidando a sua escultura, nos moldando para que nós sejamos, por fim, a imagem de Cristo Jesus. Mas que sofrimentos são esses? Será que a vida do cristão não deveria ser livre de desafios, de frustrações, de lutas, de tribulações, de doenças, de angústias? A gente adiantou isso um pouco na semana passada e eu quero repetir isso. Por que o cristão sofre? Por que nós devemos sofrer? Será que o cristão não deveria viver uma vida livre de desafios, livre de lutas, livre de perseguições? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como morreram os 12 apóstolos? Sabe como eles morreram? Já pesquisou sobre isso? Melhor, os 11 apóstolos, Porque o 12º ali, Judas, morreu enforcado. Mas, se enforcou, na verdade, Mas olha como morreram os 11 apóstolos de Jesus. Simão Pedro, o mais conhecido, segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, lá em Roma, durante a perseguição aos cristãos sobre o imperador Nero. E ele pediu para ser enterrado de cabeça para baixo, pois ele não queria morrer com o seu Salvador. Isso é o que a tradição diz, A gente tem histórias sobre isso, não está na Bíblia, mas nós temos histórias que verificam isso. O apóstolo André acredita que tenha sido crucificado em uma cruz em forma de X, ali na cidade de Patras, na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, foi executado por Herodes Agripa, provavelmente por decapitação, assim como o João Batista, de acordo também com alguns relatos bíblicos. João, filho de Zebedeu, é o único discípulo que não se acredita ter morrido de uma morte violenta. Ele teria possivelmente falecido de causas naturais, por causa de velhice mesmo, porém, possivelmente a sua morte foi enquanto ele estava exilado ali na ilha de Patmos. Então ele estava ali preso
por pregar o Evangelho. Filipe, a tradição afirma que ele foi crucificado na cidade de Hierápolis, na Turquia, ou então sofreu algum outro tipo de martírio, mas também morreu martirizado. Bartolomeu, Natanael, tradições algumas confitantes, alguns dizem que ele foi esfolado vivo, ou seja, foi retirada sua pele enquanto ele estava vivo e crucificado na Armênia. Então ele foi para a Armênia pregar o Evangelho, foi esfolado vivo e então crucificado. Mateus, Levi, acredita que tenha sido martirizado na Etiópia. Provavelmente ele foi morto por uma lança ali que o atravessou. Tomé, segundo a tradição, também foi martirizado na Índia, onde também foi perfurado não só por uma lança, mas por lanças. São várias lanças enficadas ali nele. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado até a morte em Jerusalém. Tadeu, Judas, há poucos registros ali históricos sobre a morte dele, mas a tradição sugere que ele tenha sido martirizado também de alguma forma. Simão, o Zelote, não há muitos detalhes sobre a morte dele, mas também sugere que ele tenha sido crucificado ou morto. E mais tarde nós temos ali o outro discípulo, Estevão, que foi apedrejado até a morte na frente dos sacerdotes e então na frente do próprio Paulo, onde deu-se início ali à sua conversão. Os 12 discípulos, então, de Jesus, 11 discípulos, morrendo de forma trágica. Aqueles que estavam perto de Jesus, morrendo dessa maneira. Na história da igreja, nós também temos os mártires. Nós chamamos de mártires aqueles que morrem pela causa de Cristo. Foram pessoas que criam em Cristo e foram mortos por conta disso. Teve Policarpo de Esmirna, um dos primeiros líderes cristãos, discípulo do apóstolo João, aquele que seguia então o apóstolo João. Ele foi queimado vivo em uma fogueira. Justino Mártir, e foi daí que se deu então o nome dos mártires, defendeu o cristianismo contra as heresias e idolatrias e foi martirizado em Roma por se recusar a sacrificar ídolos aos deuses, a sacrificar animais aos deuses romanos e a adorar os ídolos romanos. Existe uma outra história que eu gosto muito, que é de Perpétua e Felicidade. São duas mulheres cristãs no norte da África. Felicidade tinha acabado de dar à luz a uma criança dentro mesmo da prisão e Perpétua era ali a sua amiga. Ambas morreram atacadas por animais selvagens. A história é tão terrível ali que talvez foram leões ou ursos, ou os dois juntos, e chegou a um ponto, de que as duas estavam ali sendo esfoladas por esses leões ou então ursos, que até mesmo o soldado que estava ali teve dó delas e acabou então com o sofrimento delas. Mas conta essa história que Felicidade honrou o nome dela e no final de sua vida ela continuava feliz, ela continuava louvando e glorificando ao Senhor, mesmo em meio àquela morte tão terrível. John Huss, a Igreja Católica o queimou em uma fogueira por ele acreditar nas doutrinas da pré-reforma. Principalmente ele acreditava sobre a salvação pela graça e não a salvação pelas obras, e por isso ele foi queimado vivo. Mas antes de ser queimado, ele disse que depois de 100 anos viria alguém que seria muito maior do que ele. 100 anos depois surgiu Martinho Lutero e começou então a era da reforma, aquela qual nós acreditamos na doutrina da reforma. Mais tarde, anos mais tarde, nós tivemos um outro, mais polêmico ali, algumas coisas que eu concordo e não concordo, mas eu até compartilhei um livro dele no grupo da igreja, que é um nome diferente, que é Dietrich Bonhoeffer, ou outros falam que é Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, ele foi pastor, teólogo e luterano alemão que se opôs ao regime nazista.
Ele é totalmente contra ao regime nazista e as igrejas que aceitavam o regime nazista, as igrejas que acolhiam o próprio Hitler em suas igrejas, ele era totalmente contra. E por conta disso, ele foi preso e executado pouco antes da Segunda Guerra Mundial acabar. E uma outra história conhecida é de Jim Elliot. Como muitos conhecem, lê também os livros da sua esposa, Elizabeth Elliot, foi um missionário americano que em 1956 ele tentou pregar o evangelho aos índios Guarani, acho que é mais ou menos isso que se fala, até que em 8 de janeiro ele e mais 3 missionários foram atacados por 10 índios à beira ali de um rio. Eles foram totalmente massacrados ali depois que se descobriu a morte deles, desses 3 missionários, que deixaram as suas esposas e os seus filhos ali. E mesmo assim, pouco tempo depois, essas missionárias, essas esposas continuaram a pregar o Evangelho, continuaram anunciando o Evangelho, principalmente a Elizabeth Elliot. E anos mais tarde, esse povo, essa tribo Guarani, foi alcançada pelo Evangelho, e até mesmo os assassinos de Jim Elliot e os missionários foram convertidos pelo Evangelho, alcançados então pelo Evangelho. Você pode ver essa última história, em livros e também em um filme chamado Terra Selvagem. É um filme maravilhoso, a gente pode até separar um dia aqui para assistir esse filme juntos, que conta essa história tão maravilhosa. Por que eu citei todos esses mártires? Pessoas que morreram por amor a Cristo. O que será, eu quero que você pense, o que será que tinha na cabeça desses homens e mulheres que sofreram tanto e morreram por Jesus Cristo? Por que essas pessoas sofreram tanto, sendo que elas estavam servindo a Deus? Será que nós também vamos sofrer essas coisas, ou algo parecido? Como será que nós estamos vivendo por amor a Deus? Queria que você pensasse se hoje em dia o que tem se pregado nas igrejas, o que as pessoas têm acreditado, de fato condiz com a vida dessas pessoas. Como diz lá em Hebreus, pessoas que não eram dignas, pessoas que o mundo não era dignas dela. Pessoas que foram honradas por então pregar o Evangelho. Eu queria que você pensasse na sua vida. Se você estivesse nessa época, você sofreria como essas pessoas? Você encararia a morte? Ou então você diria, não, isso aqui não é para mim? O texto que nós lemos hoje vai falar justamente sobre isso. O que nós temos enfrentado por amor ao Senhor? O que nós temos sofrido por amor a Deus? O pouco que você tem sofrido, você já desiste de seguir a Cristo Jesus? Essa passagem que nós lemos, então, de Romanos 8, 29, Romanos 8, 31 a 39, ele vai falar justamente sobre, ele traz uma passagem, uma alusão à chamada terceira canção do servo, lá de Isaías 50, 4 a 9. Não sei se você sabe sobre isso, mas justamente a canção do servo, lá de Isaías 50, você não precisa abrir, mas diz justamente a ideia do servo do Senhor sofrer por amor a Deus. Ele diz lá no versículo 6, eu ofereci as minhas costas para aqueles que me batiam, o meu rosto para aqueles que me arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. O versículo 7 diz então, porque o Senhor soberano me ajuda, eu não serei constrangido, por isso eu me opus firmemente como pederneira, e sei que não serei envergonhado. Então, versículo 8, ele diz, então, versículo 6 e 7, ele está dizendo, olha, eu ofereci a minha vida
com o martírio. Eu ofereci a minha vida para sofrer. As pessoas batiam meu rosto, arrancavam minha barba, batiam minhas costas, arrancavam minha barba. Eu ofereci a minha vida para glorificar ao Senhor, mesmo no sofrimento. E então o versículo 8 ele diz assim: aquele que defende o meu nome está perto. Quem então trará acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem é meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano Senhor que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa. As traças os consumirão. Então ele faz essa pergunta aqui. Olha, eu vou oferecer a minha vida para sofrer ao Senhor. E a pergunta que eu faço é: alguém pode me acusar? Alguém pode me atacar? Alguém pode ser o meu acusador? Que ele me castigue, mas ele nunca poderá me condenar, porque é o Senhor quem me defende. É o soberano Senhor quem me ajuda. Paulo então usa essa passagem de Isaías 50 para colocar então, fazendo 4 perguntas aqui, e são 4 perguntas similares. Primeira pergunta, ele diz: quem será contra nós? Segunda pergunta: quem intentará contra os eleitos? Terceira pergunta: quem condenará os eleitos? E quarta pergunta: quem nos separará então do amor de Cristo Jesus? Todas essas 4 perguntas que Paulo vai fazer nesse texto, em alusão então a Isaías 50, e também são perguntas iguais, mas escritas de forma diferente. Paulo está escrevendo uma poesia aqui, mostrando para nós diversas respostas para a mesma pergunta. A pergunta então que Paulo faz é, resumidamente: será que alguém pode destruir os cristãos e separá-los do amor de Jesus Cristo? Será que alguém pode vencer os cristãos? Será que alguém pode te condenar? Será que alguém pode te destruir? Será que alguém pode separar você, como a gente já cantou aqui, do amor de Jesus? Esses homens que morreram por amor a Jesus, alguém conseguiu separá-los do amor de Deus? Qual é a resposta? Não. E é exatamente isso que Paulo vai nos responder nessas 4 perguntas. A primeira pergunta então que ele faz é: quem será contra nós? Versículo 31 e 32 ele diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a resposta então que ele diz no versículo 32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça, graciosamente, todas as coisas? Esse texto é um texto maravilhoso. Então faz a pergunta: olha, alguém pode fazer alguma coisa contra os cristãos? Mas anteriormente ele diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Diante de que coisas? Versículos 26 ao versículo 28. Olhando então para trás, a partir do versículo 26, na verdade, desde o versículo 18, ele diz lá, olha comigo lá no versículo 18, Romanos 8, 18. Ele diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Desde o versículo 18 ele está dizendo assim: olha, eu não posso dizer, eu considero que os meus sofrimentos, as minhas lutas aqui na terra, não se comparam com aquilo que eu vou viver no futuro. Por quê? Porque tudo o que Deus criou é para cooperar com o meu bem. Porque o Espírito Santo, versículo 26, me ajuda em minha fraqueza. O Espírito Santo intercede por mim
com gemidos inexprimíveis. Ele sonda o meu coração, ele ora diante do Pai e me ajuda, então, em minhas orações e ora aquilo que eu não sei orar. E versículo 28, sabemos que todas as coisas agem, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, como eu sei que ninguém pode ir contra mim, que ninguém pode vencer os cristãos, ninguém pode vencer os eleitos do Senhor, ninguém pode me condenar? Porque o propósito de Deus na salvação é que nós sejamos parecidos com Cristo Jesus. Então ele começa a dizer, se o próprio Espírito Santo intercede por nós, se Cristo nos salvou de nossos pecados e nos justificou, se tudo coopera para o nosso bem, o que podemos concluir então? Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Mas espera aí, e todos esses mártires que você falou no início, eles tiveram lutas, eles tiveram desafios, eles tiveram inimigos. Sim, tiveram inimigos. E é claro que nós vamos ter inimigos, mas nenhum inimigo tão poderoso quanto Deus. Nós não podemos, como diz a Bíblia, nós não podemos temer aquele que pode tirar a nossa vida. Nós devemos temer aquele que pode condenar a nossa alma. Então, ninguém é mais poderoso do que Deus, é isso que o texto está dizendo. Se Deus é por nós, se Deus age em todas as coisas, coopera para o bem daqueles que o amam, ninguém pode cooperar para o mal. Por quê? Porque até mesmo o mal, até mesmo o sofrimento, Deus usa para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você confiaria em uma pessoa que te desse uma casa? Imagine aí, não é isso? A pessoa chega para você e fala assim, olha, eu vou te dar uma casa. Por que eu quero te dar a casa? Aí você recebe a casa e tal. Aí você pode dizer, cara, eu confio naquela pessoa, é um amigo meu, eu confio no meu amigo, que ele me deu uma casa. Aí um outro amigo chega lá para o pai e diz, olha, eu quero te dar um carro. Para você ir lá para Piripiri, para a faculdade, sem temer nada, vai para o carro e volta. Você confiaria naquela pessoa que te deu um carro? Com certeza, né? Você confia na sua mãe que te deu a luz? Claro. Você confiaria em alguém que entregasse o seu próprio filho para morrer em seu lugar? Sim ou não? A gente confia em pessoas que nos dão presentes pequenos. Então, será que nós não podemos confiar que Deus vai cuidar de nós, que Deus vai cooperar para o nosso bem? Aquele que deu o seu próprio Filho por amor a nós. Versículo 31 diz isso. Versículo 32 quer dizer, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como também não nos dará juntamente com ele e de graça todas as outras coisas? E que coisas são essas? Não são coisas materiais, mas todas as outras coisas. É tudo aquilo que é necessário para que nós sejamos parecidos com Cristo Jesus. Ele não promete que nos dará tudo o que nós queremos, como nós também falamos isso na semana passada. Mas Ele promete que Ele vai nos dar tudo para que nós nos tornemos parecidos como Cristo Jesus aqui no presente. E Ele vai nos dar tudo para que no futuro a gente possa herdar o céu e termos então a presença eterna de Deus conosco. Então, alguém pode ir contra nós? Não. Por quê? Porque Deus entregou o seu Filho. Versículo 33, ele diz então, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Alguém pode levantar alguma acusação
contra aqueles que foram predestinados, como a gente já viu. Aqueles que foram predestinados, que Deus também os chamou, também os justificou, também os glorificou. Alguém pode, diante do tribunal de Deus, levantar e falar assim: não, aquela pessoa não pode ir para o céu. Aquela pessoa está condenada porque ela não é salva. O texto está dizendo: olha, se ele é um escolhido de Deus, se ele foi predestinado, se ele foi chamado, e principalmente se ele foi justificado, ninguém pode tirar a salvação dessa pessoa. Ninguém pode fazer alguma acusação contra o escolhido. Pense em Cristo Jesus nesse momento. A caminho da cruz, ele recebeu inúmeras acusações, principalmente de que ele era um falso Cristo, de que era o falso rei dos judeus, de que ele não era o próprio Deus. Mas isso não abalou Jesus, não afetou Jesus, pois ele sabia que tudo aquilo era mentira. E após a sua morte, ele seria então glorificado. Ele sabia a sua posição diante do Senhor como o próprio Deus. Da mesma forma somos nós. Se você sabe quem você é, se você sabe a sua posição em Deus, se você sabe que você de fato é um cristão, se você confia em Jesus para receber a salvação, você entende então que você foi justificado por Deus. E como justo, quando Satanás vem te acusar, quando outras pessoas começam a duvidar se você é cristão ou não, isso não vai te abalar. Se Satanás colocar na sua mente que você não é salvo, se você confia no Senhor e sabe que Ele te justificou, isso não vai abalar você. Você já foi declarado justo diante de Deus. Então não há nenhuma chance de alguém entrar no tribunal e declarar você como injusto. Não há como você perder a sua salvação. Se você é realmente um cristão, não importa o que façam contra você, você não perderá a sua posição como justo. Uma vez justo, sempre justo. Deus bateu esse martelo e agora você é justificado. Versículo 34, ele faz a sua terceira pergunta: quem condenará os eleitos? Novamente, a mesma pergunta aqui: quem fará alguma acusação com os eleitos? Quem condenará os eleitos? Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. O que o texto então está nos revelando? Que é Deus quem justifica, e justifica por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então, a forma como Deus salva os eleitos, a forma como Deus salva os cristãos, não é baseado naquilo que o cristão faz ou deixa de fazer, mas aquilo que Jesus fez. É Cristo quem morreu, não é? Se fosse baseado naquilo que eu faço, nem a minha morte, nem eu sendo mártir, nem eu sendo a Maria Teresa de Calcutá, nem eu sendo a pessoa mais santa dessa terra, ainda assim eu não poderia ser salvo. Mesmo que eu tentasse ser justo, eu não conseguiria ser salvo e eu seria condenado. E por isso que Deus está dizendo, não é eles quem se justificam, é Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. Ou seja, está ali ao lado de Deus, intercedendo por nós, declarando aqueles que são salvos ou não. Então, como nós já vimos lá no versículo 30, aos que predestinou, também os chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou, também os glorificará. O que nos justifica não é nós mesmos. O que nos justifica é que Jesus morreu e ressuscitou. E assim como o Espírito Santo, Jesus também intercede por nós junto ao Pai. Enquanto o Espírito Santo está em nossos corações intercedendo por nós, Jesus está no céu
à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Por isso que 1 Timóteo 2,5, você não precisa abrir, diz que não há, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Há um só mediador, intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, Deus Pai enviou Jesus, Ele morreu, ressuscitou, e por meio da sua morte, do seu sacrifício e da sua ressurreição, nós então podemos ser declarados justos e ninguém pode nos condenar. E por fim, versículo 35 ao 39, ele faz então, fecha a sua quarta pergunta: quem nos separará então do amor de Cristo? Alguém pode chegar, olhar para você e falar assim: olha, Jesus não te ama tanto quanto você acha. Olha, os seus pecados, todos os pecados que você comete, Jesus ele já deixou de te amar. Você não merece o amor de Jesus. De fato, nós não merecemos. Olha, o que você fez no passado, Jesus nunca vai te amar tanto quanto aquela pessoa que sempre esteve na igreja. Olha, o amor de Jesus, ele não é suficiente para poder te livrar do inferno. Mas o texto está dizendo: nada pode nos separar do amor. Nem mesmo o nosso passado, nem mesmo o nosso presente, nem mesmo o nosso futuro. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Se você uma vez foi salvo, você sempre será salvo. Primeira lista, então, Paulo nos dá duas listas aqui sobre coisas que nós achamos que seria possível nos separar do amor de Jesus. A primeira lista, ele fala sobre os sofrimentos deste mundo. São 7 sofrimentos aqui. Ele pergunta então: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Será a tribulação? Será os problemas dessa vida? Ou será que a angústia pode nos separar do amor de Jesus? A perseguição pode nos separar? A fome, e aqui a ideia não é eu ter fome, né? Eu estou com fome agora. Mas uma miséria tão grande de você passar fome por causa da perseguição. Será que alguém te encarcerar e deixar você sem comer, será que isso vai separar o amor de Jesus de você? A nudez, você ser encarcerado ao ponto de, olha, eu vou deixar você nu, sofrendo. Isso pode separar. O perigo, a espada, alguma coisa dessas pode separar você do amor de Jesus. A gente tem que lembrar que Paulo está escrevendo aos romanos, e os romanos possivelmente já estavam sofrendo essas acusações que mais tarde seriam então perseguidos totalmente por meio de Nero. Então eles já estavam começando a sofrer exatamente essas coisas que Paulo está colocando aqui. E o que Paulo está colocando é: o que vocês estão sofrendo hoje? Isso vai separar vocês do amor de Jesus? A resposta é: não. Não tem como. Porque como está escrito, versículo 36, por amor de ti, por amor de Deus, enfrentamos a morte todos os dias. Nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Quando alguém pregou o evangelho para você pela primeira vez, ele disse isso para você. Falou assim: olha, agora você é cristão, agora você é salvo, agora você é uma ovelha destinada para o matador. Olha que lindo. Ele falou isso para você, né? Com certeza não. Mas a realidade é essa. Quando um cristão se converte, ele está no mundo, mas não pertence mais a este mundo. Ele está na contramão do mundo. E tudo que o mundo vai fazer,
é para acabar com a vida do cristão, é para acabar com a fé em Cristo Jesus, é para que o cristão deixe de acreditar no amor de Jesus. E cada dia que vai passando, as coisas do mundo vão piorando cada vez mais, e a gente começa a duvidar, será que Jesus me ama mesmo? E a pergunta é, nada neste mundo pode separar do amor de Jesus. Talvez você nunca enfrente todos esses desafios, como foi colocado aqui, né? Mas ainda assim, nenhum sofrimento que você tenha hoje pode separar do amor de Deus. Mesmo que você passe por todas essas lutas, mesmo que você tenha um câncer, mesmo que você tenha uma doença terminal, mesmo que você seja perseguido no seu trabalho, na sua rua, nada pode te separar do amor de Jesus. Devemos confiar que Deus ainda continua nos amando e tem um propósito final para as nossas vidas. Tem um escritor chamado C.S. Lewis. Ele comenta o seguinte, uma frase muito interessante. Ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Ou seja, o sofrimento que nós enfrentamos nessa terra é como se Deus estivesse pegando ali um megafone, um microfone gigantesco e revelando ao mundo a sua graça e o seu amor para um mundo que não o escuta mais. O sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Talvez Deus deixe você passar por esses sofrimentos, pois você não tem ouvido a graça, não tem visto o amor de Deus. Nós somos como ovelhas marcadas para morrer. E Deus está dizendo, olha, vocês vão sofrer, mas o meu amor sempre estará com vocês, mesmo que vocês sejam como ovelhas para o matador. Paulo está usando aqui o texto lá do Salmo 44, 22. Diz exatamente isso, né? Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Como eu disse no início, os mártires, desde os apóstolos até os tempos de hoje, sabem muito bem que são como ovelhas. Nós também devemos saber disso. Será que nós não estamos talvez muito acomodados? Se estamos muito acomodados e não temos visto a graça de Deus, talvez seja porque nós já perdemos essa vida. Talvez seja porque nós não sejamos cristãos verdadeiros. Se você não sofre nenhuma acusação, se ninguém fala mal de você, se ninguém tem falado alguma coisa contra você, talvez é pelo fato de você ser cristão, talvez você esteja acomodado demais. Talvez você não tenha pregado o verdadeiro evangelho. Talvez você não tenha feito, não está fazendo de fato a verdadeira missão. João 17, versículo 15, Jesus mostrando ali no João 17 todo o sofrimento que estava acontecendo no mundo, tudo que ia acontecer no mundo, em oração ao Deus Pai, em João 17, ele diz o seguinte: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Jesus está dizendo, olha, não rogo que o Senhor tire os cristãos do mundo, porque eles vão sofrer, mas eu peço que o Senhor proteja do maligno. E anteriormente, João 16:3, ele diz o seguinte: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então a pergunta é, por que nós sofremos tanto? Porque Deus quer nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. Nos sofrimentos, no entanto, como o texto continua dizendo, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais, o versículo 37 diz, mas em todas essas coisas, todos esses sofrimentos,
somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio do sofrimento, nós somos mais do que vencedores. Os mártires iam cantando hinos para morrer na fogueira. Nós devemos louvar ao Senhor no sofrimento. É claro que vamos sofrer com a morte de outras pessoas, com algum problema de saúde, com alguma perseguição. Nós iremos sofrer. Mas ainda assim, mesmo passando por lutos e desafios, nós devemos glorificar ao Senhor. A segunda lista, então, que nós encontramos no versículo 38 em diante, enquanto a primeira lista falava sobre os sofrimentos dessa terra, ou seja, coisas que são palpáveis, coisas que nós enxergamos, a segunda lista, ele cita mais 10 coisas aqui, de uma forma mais espiritual, uma forma, coisas que nós não vemos. Ele diz então no versículo 38, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, pode então nos separar do amor de Jesus. Nem mesmo um anjo, nem mesmo um demônio, nem mesmo a pessoa mais poderosa dessa terra, ou qualquer poder, nem mesmo o regime deste mundo, pode nos separar do amor de Jesus. Nada pode nos separar. Às vezes a gente acha que em países perseguidos, onde, por exemplo, China, onde muitos cristãos se reúnem em um sótão ou em um porão e totalmente escondido do governo, e às vezes a gente pensa assim, olha como o evangelho é fraco lá, olha como há poucos cristãos. Mas a realidade é que nós não conhecemos os cristãos de lá. Mas o relato de muitas pessoas que foram para a China e outros países perseguidos, eles voltam e dizem, lá tem cristãos muito mais firmes, muito mais verdadeiros do que no Brasil, do que nos Estados Unidos, do que em países considerados como cristãos. Porque lá, em meio à perseguição, eles continuam seguindo o amor de Cristo Jesus. Eles sabem muito bem que nada pode separar. Mas muitas vezes nós, com pequenos sofrimentos, com comodismo, com poucas coisas, a gente já se acostuma e deixa de viver o verdadeiro Evangelho. Às vezes, com um ou dois pecados, a gente já começa a deixar de acreditar em Deus. Às vezes, com algum sofrimento, a gente já esquece do amor de Jesus. A gente já passa a desacreditar que Deus, de fato, enviou Jesus para morrer na cruz por nós. Mas o texto ele diz que ninguém pode se opor. Ninguém pode conspirar ou condenar os escolhidos, pois o amor de Cristo está firmemente selado sobre nós. E por isso nós não podemos perder a nossa salvação. E por isso podemos confiar que Deus é poderoso para nos salvar. Que Deus é poderoso para completar a carreira. Que Deus é poderoso para nos manter salvos até o dia de Cristo Jesus. Até o dia final. O que tinha então na cabeça dos homens e mulheres que eu citei no início? O que tinha na cabeça deles, o que tinha em sua mente, era que eles tinham a certeza de que eles seriam salvos. Eles sabiam que nem aquela morte, nem leões matando eles ali, nem sendo queimados vivos. Tem uma história de um dos mártires, não lembro se foi o John Huss, que um dos soldados disse assim, olha, se você acha mesmo que morrer por Jesus
vale a pena? Depois que você ser queimado, um pouco antes de sua morte, levante a sua mão. Se você acha que realmente vale a pena você ser queimado por Jesus. E aí, no meio da sua morte, ele sendo queimado por Jesus, um pouco antes de morrer, ele levantou a sua mão, declarando então, vale a pena morrer por Jesus. Se você morresse hoje, você teria certeza de que você vai para o céu? Você tem certeza que nada pode separar do amor de Jesus? Se você crê nisso, lembre-se que quando passar por alguma luta, o que deve te trazer alegria novamente por passar por algum sofrimento é que você é salvo por Jesus. Não deixe as coisas terrenas te abalar. Satanás, ele sabe muito bem como fazer com que você deixe de acreditar no Senhor. Deixe de ter fé em Cristo Jesus. Tem um livro muito bom que eu recomendo, que a Sara está até lendo agora, né? Que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Ele conta ali a história de um diabo, totalmente fictício, né? Mas ele conta a história de um diabo escrevendo ao seu sobrinho como que o seu sobrinho, que também é um demônio, né? Na verdade é cartas de um demônio a um outro demônio, né? Como que esse outro demônio pode enfeitiçar a mentalidade do seu cristão? Seria então um demônio, então tentando acabar com a vida de um cristão. E o livro é tão interessante, ele começa a dizer, olha, faça o seguinte, coloque na cabeça do cristão, para ele não acreditar mais que ele é santo, que ele é justo, que ele é salvo. Coloque na cabeça do cristão que ele não precisa ir na igreja todos os domingos, não precisa louvar o Senhor. Coloque na cabeça do cristão que ele não precisa ler a Bíblia todos os dias. Não, ele pode simplesmente ouvir um louvor e já é suficiente. E aí com isso, os cristãos vão desanimando e vão perdendo a sua fé na salvação, vão perdendo a sua fé em Cristo Jesus. Eu quero então encerrar essa mensagem lendo 2 Coríntios 4, se você quiser abrir comigo. 2 Coríntios 4, versículo 16 ao versículo 18. Vou ler, na verdade, desde o versículo 13 até o versículo 18. Diz assim: está escrito, crie, por isso eu falei. Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Versículo 16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O próprio C.S. Lewis, também citando novamente ele diz, parafraseando, que eu nunca lembro como é a frase, mas eu acredito que seja tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. O sofrimento nessa terra, os problemas, o comodismo, o conforto, os bens materiais, tudo isso vai passar. Mas o amor de Cristo Jesus, ele é eterno. A salvação, ela é eterna. Por isso nós devemos viver com a esperança
fixando os nossos olhos, não naquilo que estamos vendo, mas no eterno. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Por isso vamos permanecer firmes, alegres, contentes, não desanimados, mas dia após dia, renovando o nosso coração em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela sua graça e seu amor sobre nossas vidas. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por ter enviado Cristo Jesus para morrer na cruz por nós, para nos salvar dos nossos pecados, para nos transformar, para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Pai, no meio de tantos desafios e sofrimentos, muitas vezes nós deixamos de acreditar no Senhor. Nós deixamos de acreditar que o seu amor é transbordante. Nós deixamos de acreditar que o Senhor nos ama. Nós deixamos de acreditar que o seu amor é imenso para conosco. Muitas vezes a gente vive uma vida tão triste, de luta contra o pecado. Nós devemos sim lutar contra os pecados, contra os nossos pecados, mas a gente muitas vezes deixa de acreditar que o Senhor nos perdoou dos nossos pecados. E nós podemos agora viver uma vida de satisfação, de alegria com o Senhor. Nos ajude a termos a alegria da salvação todos os dias de nossas vidas, a nos alegrarmos porque o Senhor nos justifica, a confiarmos que nada pode nos separar do seu amor. Possamos confiar que somos salvos, ter a certeza de que o Senhor nos salvou. E se há alguém aqui que ainda não crê em Ti, que ainda não entregou a sua vida a Ti, eu peço, Pai, que o Senhor abra o seu coração, para que creia que o Senhor, uma vez que salva essa pessoa, ela sempre será salva em Cristo Jesus. Que ela creia na salvação que o Senhor nos dá por meio do sangue do Cordeiro. É o que oramos em nome de Jesus, também pedindo a sua graça, pedindo a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.